também tá mais máscula hoje, né? Então eu peço a paciência de vocês nesse sentido. Agradeço a Deus pela vida da igreja. E eu estava, cadê o Leandro? O Leandro acho que foi. Eu tenho agradecido a Deus, viu, pastor Moisés, pelas músicas que a gente tem escolhido para cantar. Porque são músicas onde o vetor está dirigido a Deus e não a nós mesmos. O objetivo dessa reunião não é a gente sair daqui mais leve ou mais abençoado, ainda que isso aconteça, e Deus é tão bom porque Ele faz isso acontecer, a gente sai abençoado daqui. Mas o foco da nossa reunião, desse grupo, desse tempo de reflexão, desse tempo de adoração, dessa reunião pública, é o Cristo. Se não fosse isso, não faria sentido a gente estar aqui, não é? Nenhum sentido. A gente estaria perdendo tempo, mas pelo contrário, a gente tem um tempo onde a gente exalta a Deus, o nome do Filho dele, de modo que ele seja glorificado, não nós. E ainda por cima ele nos abençoa. Então eu agradeço a Deus pelas músicas que a gente tem escolhido, músicas bíblicas. Algumas delas eu não conhecia, músicas que confrontam também muitas vezes o nosso ego, aquilo que nos deixa muito confortáveis, algo que naturalmente já acontece na nossa cultura. A gente é cercado por coisas que nos afagam, né? E a gente vem à igreja também para ser confrontado pelas Escrituras, de modo que, à medida que a gente vai sendo confrontado, ensinado, corrigido, disciplinado, orientado, a gente vai se parecendo mais com Jesus, e assumindo essa natureza de Deus, a gente pode o quê? Se relacionar de forma mais próxima e intensa com Deus. Esse é o nosso objetivo como igreja, enquanto a gente faz a missão da gente, que é o tema do nosso ano, né? Da missão de Deus. Eu gostaria de pensar com você um tema que é fruto de muitas reuniões entre amigos, de terapias, fruto de muita doença emocional, muita doença da alma, e que pouca gente tem considerado nos nossos tempos, até porque para mim, é o que basta hoje no nosso dia a dia. Eu me basto, o meu reino que basta, eu que tenho que fazer as coisas acontecerem, a referência sou eu. Então, diante disso, esse tema acaba perdendo um pouco de força, embora seja um tema de extrema relevância. Inclusive, é um tema que embasa e que ajuda a gente a entender essa disposição de Deus em se aproximar de nós, que é o perdão. Os professores de escola bíblica já vão ficar um pouco mais tranquilos hoje, porque uma parte da aula da escola bíblica, e eu já estou deixando isso daqui só como um gostinho, para que você, depois do culto, você fique na escola bíblica, nas nossas salas, você possa desfrutar mais disso. Mas uma parte dessa aula hoje eu já vou apresentar aqui, de modo que a gente tenha essa reflexão. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 18. Mateus 18. Eu vou começar essa reflexão com um caos, com uma história que me chegou, que na realidade eu participei de certo modo, estimulando, acompanhando esse homem, que ao longo da sua vida ele tinha cerca de 35, 36 anos, durante toda a sua vida ele tinha uma incapacidade de perdoar a mãe dele. Eu não sei como que é essa realidade na sua vida. À medida que a gente vai crescendo, muitas pontas nos nossos relacionamentos, elas vão ficando soltas. Parece que muitos aspectos dos relacionamentos que a gente vai construindo, que a gente vai experimentando ao longo da vida,
deixam marcas na gente. Ora, isso acontece com o pai, em relação ao pai. Ora, isso acontece em relação à mãe da gente. Ora, isso acontece em relação ao irmão, ou um primo, um tio, uma tia, um avô. Ora, isso acontece em relação a um amigo. Ora, isso acontece em relação a um líder. Às vezes em relação a um pastor. Às vezes em relação a um liderado, a uma pessoa que você conduz. Às vezes isso acontece em relação a um colega de trabalho. Relacionamentos são ambientes férteis para conflitos. Qualquer tipo de relacionamento. Se você busca, tem uma vez um senhor perguntou para mim assim, eu estou buscando a igreja ideal para mim. Mas qual é a igreja ideal? A igreja que a gente não tenha conflitos. Eu falei, o dia que você entrar, o dia que você encontrar, não entre, senão você vai estragar. Porque é impossível isso acontecer. Conflitos fazem parte da natureza humana, da natureza do relacionamento humano. Um conflito com um cônjuge. E é interessante que muito disso aparece nas outras relações, ou seja, se eu tenho uma dificuldade com a minha mãe, com o meu marido, com um avô, um chefe, isso vai respingar em outros relacionamentos, e é um tema extremamente amplo e presente nas terapias, nos aconselhamentos pastorais, é um tema extremamente presente em qualquer tipo de conversa, porque isso faz parte da natureza do relacionamento humano, porque eu e você somos pessoas quebradas, e como pessoas quebradas a gente não consegue ver o mundo da forma que Jesus vê, a gente não consegue enxergar a realidade da forma que deveríamos enxergar, porque a gente está condicionado a essa realidade, ela turva as nossas vistas. Se não fosse as Escrituras, a gente teria todo o tempo uma seta voltando para a gente, que é o que eu sempre falo, um vetor unilateral, fazendo com que como se eu fosse a pessoa mais importante da terra, da face da terra, e tudo tivesse que concorrer para o meu bem. Agora imagina quando isso acontece individualmente com todos nós. Se todos nós fôssemos pensar individualmente no crescimento do nosso reino individualmente, aonde que a gente iria parar? É exatamente isso, o conflito faz parte da natureza humana e a gente precisa entender isso. Antes de eu entrar no caos dele, esse rapaz, eu gostaria de tocar em alguns exemplos aqui. Numa reunião de trabalho, um colega rouba uma ideia de você e sai na sua frente e você é esquecido. Ou então no trânsito, você vindo para a igreja, um motorista impaciente passa à sua frente, corta, te xinga e você fala, ei, fiz nada, eu estou aqui. Quem sabe o seu irmão mais novo discute com seus pais e você assume as dores que não são suas. Quem sabe até numa reunião, numa discussão entre amigos, o orgulho aparece e a dor no coração também. Quem nunca teve um chefe que falou de forma inadequada com a gente, fazendo cobranças inadequadas e excessivas? Gente, alguém passou por isso já? Eu não sei se eu comunico isso com vocês. Pela fisionomia, acho que eu comunico com muita gente, né? Parece ser muito comum isso, né? Aquela risadinha que você... desgraçado. Lembrei daquele abençoado, né? Quem sabe numa discussão entre vizinhos, que parece ser muito recorrente, viu? Parece que não, mas isso é muito recorrente. Ou então na escola, um professor pega a sua prova, que você fez com bastante atenção e esmero, e não dá o devido valor. Ou então na igreja, um líder que toma decisões e não me consulta. Ou então
um líder que não valoriza quem eu sou, aquilo que eu produzo. Eu fiz uma lista enorme aqui, eu não vou gastar tempo de vocês. Ou então entre irmãos na igreja, quando o egoísmo separa a gente. Algo que é muito comum na internet, as discussões doutrinárias, a minha igreja, a sua igreja, a minha doutrina, a minha verdade, a sua verdade. É interessante que muito do que esses temas trazem tocam a gente. Esse rapaz que eu falei para vocês, ele tinha um conflito muito grande com a mãe dele. A mãe dele, a gente poderia dizer hoje, ele vivia com a mãe apenas, o pai havia falecido, e havia um relacionamento, que todo mundo diz hoje, um relacionamento extremamente tóxico com a mãe. Esse relacionamento tóxico era dado por: você não vai conseguir, você não vai chegar lá, eu duvido que você consiga, gratuitamente, segundo ele diz, né? Esse parênteses é meu, tá? Gratuitamente, segundo o que ele diz. Ainda que tivesse algumas possibilidades ou algumas saídas de verdade, não justifica uma mãe falar isso para um filho. Agora, uma coisa é você ouvir isso num dia, outra coisa é você ouvir desde a sua adolescência, que aquilo que você faz não tem o menor valor. O menor valor não tem. Você está se relacionando com uma pessoa, não vai dar certo, ela não é para você. Conseguiu um emprego? Você não vai conseguir chegar lá. Entrei na faculdade. Vamos ver se você vai até o fim, né? E esse rapaz não conseguia perdoar a mãe dele. Ele não sabia o que era perdão. Ele não tinha ideia do que isso significava. Muitos de nós vivemos experiências que machucam a gente para o resto da vida. E existe uma escolha que a gente precisa fazer. Eu gostaria de pensar com você hoje isso. Abra sua Bíblia então, Mateus 18, no verso 21. 18, 21 de Mateus. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe deva perdoar? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu não digo a você que perdoe 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, Jesus começa: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo o que ele possuía, e que assim a dívida fosse paga. Eu quero fazer um parênteses, ou então um disclaimer, como muita gente gosta de falar. 10.000 talentos significava 350 toneladas de prata. Convertido na moeda de hoje, né, na moeda atual, no real, isso daria cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Era algo impagável para esse homem, tá ok? Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e eu vou pagar tudo a você. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Novamente um disclaimer: 100 denários são 100 dias de trabalho, cerca de um semestre aproximadamente que você passa trabalhando, tá bom? Você é um trabalhador mais, entre aspas, mais barato. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo a você, como disse esse antes ao senhor dele. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida.
Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito entristecidos e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim, também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. A gente precisa entender onde que essa conversa está dada. E essa conversa começa no capítulo 18, no verso 1. E eu gostaria que você agora fosse para o verso 1 e pensasse comigo por que essa conversa desembocou nessa parábola, nessa interação de Jesus ali com Pedro e com os demais. É interessante que a gente vê muito evidente o que estava no coração daqueles discípulos nessa conversa, onde essa história ela acontece. Naquela hora, no verso 1, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Veja, a gente precisa entender que o reino dos céus é a nova sociedade que Jesus está construindo. É a família de Deus que Ele está educando para que todos se sentem à mesa. Existe um protocolo de comportamento. A gente não se assenta à mesa com as pessoas de qualquer forma. Quando você se assenta à mesa na sua casa, você não coloca o pé em cima da mesa. Existe um mínimo de protocolo. E é interessante a gente perceber que existe aquilo que Jesus está propondo, algo que Jesus está apresentando, e existe algo dos valores daqueles discípulos que estão sendo colocados à mesa para serem considerados. E a gente não pode deixar de avaliar isso, porque quando você pensa aqui na igreja, quem de nós vai ser o maior, existe algo por trás sendo dito. Existe uma questão de ego, um conflito de valores que está sendo exposto, porque se eles são no mínimo, estou falando dos discípulos mais próximos, se eles são no mínimo 12, e um deles vai ser maior dentre eles, a gente tem uma disputa acontecendo, e a proposta de Jesus não parece que vai nesse caminho. Eu fico pensando, Jesus sentado com esses homens numa sala, e eles colocando essa pergunta: Jesus, quem que vai ser o maior no reino dos céus? Considerando que aqueles homens já tinham visto Jesus alimentar multidões no capítulo 14, no capítulo 15, considerando que Jesus já havia curado o endemoniado, aleijados tinham sido curados, surdos, mudos, cegos, a filha de Jairo, o servo do centurião, aqueles homens já tinham visto Jesus andar por sobre as águas, acalmar o mar. Jesus dá poder para que eles vão e preguem. Aqueles homens já tinham experimentado, e é interessante a gente ver nas palavras, na pergunta desses homens, qual é o objetivo dessa pergunta, se não expor o ego deles, o valor que eles têm em relação a esse novo reino. Esses homens já tinham visto Jesus libertar endemoniados, já tinha visto Jesus pregar para uma multidão de pessoas, já tinham ouvido até o Sermão do Monte, que os jovens, a gente estudou outro dia mais profundamente. Aqueles homens pareciam estar por dentro do que Jesus estava apresentando, só que não. E é interessante essa fala de Pedro, né? Essa fala dos discípulos ali. Quem é o maior no reino dos céus? Parece que eles não haviam compreendido, eles experimentaram, vivenciaram ali as experiências, mas a compreensão não tinha chegado à mente deles, e até faz um pouco de sentido. Na última aula que eu dei, numa das EBDs, aqueles homens, eles estavam sendo ensinados por parábola,
Mas até as parábolas, para aqueles homens que andavam com Jesus, parecia que não estava sendo claro, não estava claro para eles ainda. Então havia uma deficiência da parte deles ali. Vamos avançar aqui. Essa incompreensão por parte deles, de como seria essa nova sociedade, isso, traz a ideia de que quem vai dominar quem? Quem vai controlar quem? Essa relação de dominação é a relação que eles conhecem, esses homens conhecem, e talvez a relação que eu e você, a gente se inspire os nossos demais relacionamentos. Imagina Jesus ouvindo isso. Eu fico aqui pensando, Jesus põe a mão no rosto, ele fala, não é possível. Aí ele sai da sala e traz com ele uma criancinha. Que criança? É criança mesmo. Olha o que ele diz ali, ó. Jesus chama uma criança e coloca ela no meio deles. É como se Jesus pega uma criancinha e coloca ela no colo deles. E até o final dessa conversa ele vai com essa criança no colo dele, mostrando para eles o que? Existe uma outra referência. Existe uma outra referência, não uma relação de dominação. Quando ele traz essa criança, ele como que joga na cara desses homens, ele confronta esses homens com a fraqueza que existe nesse mundo, até porque criança nem considerada gente naquela época não era contada entre as demais. Se você tivesse 3 cabeças de gado mais 2 filhos, isso daí fazia parte das coisas que você tinha. Então, é algo que parece não ter valor, segundo essa perspectiva. E ele confronta os seus amigos com a fraqueza desse mundo. Jesus coloca tudo no seu devido lugar, quando confrontado pela miséria humana, expressa em poder, influência, recursos, grandeza, domínio, autoafirmação e justiça própria. Essa pergunta dos discípulos tem a ver com poder, influência, recursos, grandeza, domínio, autoafirmação e justiça própria. Você não exige que alguém te respeite gratuitamente, porque você quer manter a sua dignidade, você quer manter a sua honra. Você não fica com raiva. Aliás, é interessante o que a raiva significa. A raiva significa que você tem um sentimento de injustiça acontecendo contra você. Então toda vez que você estiver com raiva, para olhar o que essa raiva quer dizer para você. Eu estou sendo injustiçado. Esses homens pensavam da mesma forma que eu e você. Quando nas relações isso acontece, o que eu coloco para fora? O que fica evidenciado de quem eu sou? Veja, a gente precisa entender essa fala de Jesus no contexto onde os apóstolos ali, eles colocam uma relação completamente diferente, que deveria acontecer no reino, daquela que Jesus está ofertando para eles. Isso é tão caro para Jesus, que ele fala assim, olha, se vocês continuarem com essa historinha, vocês vão acabar machucando muita gente, e pessoas como essa criança, se vocês fizerem tropeçar, ai de vocês. E aí ele avança. Veja, eu estou resumindo o capítulo inteiro para você. Ele avança, olha, se vocês fizerem tropeçar uma criancinha, e a ideia de criança que era expandida, não evidentemente uma criança de colo, mas se você fizer tropeçar aquele que não tem o conhecimento, que não tem a informação que eu estou passando para vocês, aquele que está chegando no reino agora e não conhece qual é a realidade, ai de vocês. É melhor que tivesse perdido os olhos, é melhor que tivesse perdido os braços, é melhor que você nem exista. De preferência, se isso acontecer, é melhor que uma pedra fosse amarrada no seu pescoço. Isso é tão sério que Jesus está falando, que parece que ainda não liga, não conecta com aquela galera, parece que não conecta com aquele grupo. Interessante que depois que ele fala isso, ele conta uma parábola, Jesus. Ele fala a parábola das ovelhas desgarradas. Se você tem
Um pastor, na verdade, tem ovelhas, né, 100 ovelhas, uma delas se desgarra, o que você vai fazer? Você vai deixar as 99, e não é em qualquer lugar, porque o texto fala deixar as 99 no monte, que é no lugar seguro. A ideia de monte e vale é que no monte há segurança, e no vale você está frágil, você está num ambiente de fragilidade, você está vulnerável. Então você deixa essas 90 no monte e vai procurar. Isso é tão relevante que Jesus fala ali, ó, verso 14: não é da vontade do Pai de vocês que está no céu que nenhum deles se perca, porque todo investimento para resgate dessas pessoas estão sendo feito. Se vocês fazem uma dessas pessoas escorregar, tropeçar, é melhor que você não existisse, porque você está indo contra mim. Nesse contexto, a gente usa um termo, né, na eclesiologia, ou disciplina eclesiástica, a gente fala. Como é que você trata um irmão que está em pecado? Você chuta ele da igreja, é isso? É essa a ideia. Não, existe método para isso, porque a ideia é que haja alinhamento e não desalinhamento, é que haja comunhão e não conflito, é que haja restauração e reconciliação, porque essa é a natureza de Deus. Se a gente age diferente, por que você está do lado de Deus então, se a gente age de jeito diferente? É interessante que os valores eles vão sendo colocados à mesa, e ele envolve toda a igreja, porque ele fala, ó, se o seu irmão pecar, ou pecar contra você, ou pecar contra outro, vai até ele e corrige, conversa com esse irmão. A ideia é restaurar o irmão, não é expulsar o irmão da igreja, da comunhão. Se esse irmão não ouvir, de modo que tenha mais pessoas para ajudar nesse convencimento, vai até ele com mais 2 ou 3. Não quero voltar atrás. Traga a igreja, e na igreja, como esse irmão escolhe não estar na igreja, se cele essa separação, porque esse irmão já não está na igreja. Veja, não é a igreja que tira, é o irmão que sai. A gente só configura isso. Aí entra a palavra de Pedro: tá bom, Jesus, gostei da sua historinha, mas e se alguém fizer algo contra mim 7 vezes, eu tenho que perdoar 7 vezes? É interessante que eu fui ver, inclusive no Talmud, escrito 200 anos depois do que foi escrito aqui os evangelhos, aproximadamente, os rabinos, eles orientavam o seguinte: se um irmão pecar contra você uma vez, perdoe. Se ele pecar 2 vezes, perdoe. Se ele pecar 3 vezes, perdoe. Na 4ª vez, você não tem obrigação mais nenhuma de perdoar ele. Aí Pedro fala: Jesus, os homens falam 3, se for 7 está melhor. Aí Jesus fala: você não entendeu nada, cabeção, você não entendeu nada. Onde que eu quero chegar com tudo isso, gente? O reino tem valores diferentes, são valores que não são os nossos valores, são valores que são valores eternos e divinos. Se os valores são eternos e divinos, por que você está vivendo com valor humano? Por que você está vivendo com valor terreno? Por que você está vivendo com os critérios terrenos? É verdade que Jesus aqui, ele de maneira nenhuma, o texto está afirmando aqui, que de modo indiscriminado, o perdão deve ser concedido. Não. Agora, independente do que aconteça, o perdão ele tem que ser ofertado, mas o relacionamento não está sendo garantido. Não adianta a pessoa falar para você: olha, me perdoa, eu fiz muito mal a você. Você perdoa essa pessoa, você não precisa conviver com ela. Não dá jogo, a gente não pode caminhar mais junto. Isso me fez tanto mal que eu não consigo mais caminhar junto. Você tem que tratar no coração, mas não existe obrigação nenhuma de você caminhar. Jesus não está pedindo para que você desconsidere o comportamento da outra pessoa. Pelo contrário, a expectativa de Deus em relação a nós, é que a gente reconheça as nossas falhas, reconheça a nossa
diferença, ou reconheça a nossa dívida, ou reconheça o nosso desalinhamento, ou seja lá o nome que a gente for dar, e que a gente não mude. Ele não quer que a gente fique do jeito que a gente está. A ideia é, gente, vocês reconheceram o erro? Reconheceu o pecado? Reconheceu. Agora muda de vida. Muda de vida. Agora eu recebi Jesus e está tudo certo, não preciso fazer mais nada. Não entendeu nada também. A graça de Deus, ela é infinita. Agora, Ele não tira a responsabilidade que você tem de ofertar a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meu compromisso para com Deus é mudar minha forma de ser. Meu compromisso para com os meus irmãos, quando eu peco, é mudar minha forma de ser. Se eu agrido alguém com as palavras, não adianta eu pedir perdão 7 vezes, 70 vezes, 490, não adianta. Agora, isso do ponto de vista de quem peca, de quem ofende. Agora, do ponto de vista de quem está sendo ofendido, qual é a regra, qual é o encaminhamento aqui? E aí a gente volta para o texto que nós lemos da parábola. Aquele homem devia tanta coisa para Deus, para o servo, né, para o rei, que não podia pagar, não tinha como pagar, e curiosamente ele sabia que não tinha como pagar. Ainda assim, olha o que ele faz: olha, tenha paciência, no verso 26, tem paciência comigo, eu vou pagar tudo para você. Esse senhor sabia que ele ia pagar? Ele sabia que ele não ia pagar, e tinha certeza, o valor é muito alto, é algo desproporcional em relação à realidade. Mas olha o comportamento desse senhor, no verso 27, o senhor daquele servo se compadeceu, sentiu a dor do outro, se colocou no sapato do outro. Alguns gostam da palavra empatia, não curto muito não, mas a ideia é de que você se colocou no lugar do outro, você sentiu a dor do outro. E olha o que ele fez? Mandou embora e perdoou a dívida. Perdoar, às vezes tem a ver com a gente desenvolver a arte de saber lidar com o prejuízo. E lidar com prejuízo não é algo da nossa natureza também. A gente sempre quer ganhar. A relação que a gente estabelece com os outros e com a gente mesmo é ganha-perde, os outros que se dane, eu tenho que ganhar. A relação ganha-ganha, ela fica comprometida porque parece muito utilitarista. Agora, quando você quer se parecer com o Cristo, quando você quer se parecer com Deus, existem coisas que a gente acaba deixando de considerar como sendo um resultado positivo. E a gente precisa aprender a arte de saber lidar com prejuízo. Veja, quem é que fica com o prejuízo na relação de Deus com o homem? O prejuízo na relação de Deus com o homem fica na mão de quem? Fica na mão de Deus. Jesus quita isso. Jesus resolve o barato. Mas o prejuízo fica na mão de quem perdoa. Deus precisava perdoar a gente? Ia mudar quem Ele é? Ia deixar Ele mais triste? A gente tenta sempre antropopatizar, de forma, a gente torna a dor, a característica do sentimento humano como sendo uma característica do sentimento divino. A gente dá um colorido humano para Deus, falar, Deus ama, Deus sente, Deus se arrepende, é a linguagem que a gente tem nas Escrituras. Mas isso é uma linguagem para comunicar a mim e a você de forma mais próxima aquilo que Deus está vivenciando. Agora isso está para muito além de quem eu e você somos. Isso não comunica de forma completa a mim e a você. Agora, o que é pior é quando a gente se vê ofensor e a gente é perdoado. E quando você tem a oportunidade de fazer a mesma coisa, você fala, não, agora comigo é diferente. As regras são outras. Deus me perdoa porque Ele é bom, eu não sou tão bom assim.
Deus falou que ia perdoar, eu não preciso perdoar. Onde é que está escrito isso, filho? Onde está escrito que você não tem que se parecer com Cristo? Não, o perdão está ali, eu dei, o cara que se dane. Não, eu quero saber. Você recebeu um perdão do tamanho do mundo, e não pode dar o perdão do tamanho de um carro? Você recebeu o perdão de uma dívida bilionária. Perdão é ficar com prejuízo. Deus não recebeu essa dívida, não, o Senhor aqui exemplificado não recebeu essa dívida. Foi lançado lá no passivo lá da empresa. Quem trabalha com empresa aí, o Moisés aqui, foi no passivo, prejuízo. Aí você recebe uma graça grande dessa, quando você tem na relação com seus irmãos, você não pode fazer isso. Ah, porque ele manchou a minha honra, ou ela me desmoralizou. Esse rapaz que eu estava conversando, ele estava num processo terapêutico há quase uma década. E era um rapaz que eu estava evangelizando. E ele abriu isso para mim. E ele não conseguia resolver esse problema com a mãe dele. E aí eu falei para ele assim, algo de Deus, né? Eu falei, cara, você já experimentou, uma coisa que me ocorreu aqui, experimentou perdoar sua mãe? Não, mas não, tudo bem, eu sei que ela ofendeu, né? Veja, uma pessoa que não é crente, não tem referências do que foi feito. Você experimentou? Não, mas rejeitou. Em determinado momento, ele começou a considerar, falou, olha, tá bom, o problema é que ele não sabia como fazer isso. Ele não sabia como fazer, ele não sabia como perdoar a mãe dele. Como é que você perdoa alguém, se você nunca foi perdoado? Como é que você dá espaço para uma nova possibilidade de relacionamento? Ou então, como você tira o ressentimento do coração? Como que você muda a condição num relacionamento, se você não sabe perdoar? E eu precisei dizer para ele, olha, se você não se vê perdoado, você não vai conseguir perdoar não. Perdoar não é algo natural do ser humano, e só é compreensível por parte do crente. Porque o dia que o crente entendeu o que Deus fez para ele, o que Deus fez por ele, em relação a Jesus, não considerando os pecados dele mais nessa relação, de modo que essa relação pudesse ser reestruturada, aí o crente entende, fala, caramba, eu fui abençoado. Existe uma misericórdia divina no crente, existe algo diferente, porque é no crente que ocorre esse disparate entre um Deus que perdoa a multidão dos meus pecados, e eu não consigo compreender o porquê que ele faz isso, sem merecer, sabendo que eu não posso quitar esses pecados, ele vai lá e quita. Agora, se eu como crente, a gente não entende o que Jesus fez, a gente não consegue perdoar adequadamente, e a gente fica tendo relacionamentos completamente disfuncionais, agressivos, relacionamentos contraprodutivos ou improdutivos, relacionamentos desconfortáveis, porque a gente aprende que a gente precisa dar conta da nossa vida com os valores que a gente tem. E aí Jesus coloca para mim, se você não for como uma criança, você não vai conseguir entrar no reino dos céus. Ser como uma criança é não estar preocupado com o que você vai receber, mas restaurar o relacionamento. Ser como uma criança é entender que existe uma simplicidade, entender que existe, cria tem uma palavra interessante que eu marquei. A ideia da criança é uma pessoa que é inofensiva, que não vai requerer do outro aquilo que o outro já não pode dar, porque ele não está dando. Se você coloca duas crianças para brincar, aí elas brigam, próxima vez que elas se virem, o que vai acontecer? Elas vão brincar, elas vão brigar.
Está dando para entender que o objetivo de apresentar a criança é mostrar que existe algo muito mais ingênuo, muito mais puro, muito mais simples do que essa vida complexa que nós adultos levamos, que parte daí o valor que Jesus estava apresentando para eles, num novo momento, numa nova sociedade apresentada no reino de Deus, que é a proposta do livro de Mateus, apresentar o reino de Deus, e os valores do reino de Deus são diferentes dos valores que eu e você, a gente lida aí fora. Gente, Mateus ensina a gente a ser criança, porque só vai entrar no reino se você for como uma criança. Não é que você vai ignorar as coisas, que você vai ser ingênuo, não é isso. A questão de ser uma criança é que os valores são diferentes desse que eu e você estamos acostumados. Então, se você tem conflitos onde a sua honra está envolvida, não se preocupa disso não, a sua dignidade está garantida. A sua honra pode até estar manchada, mas a tua dignidade não depende daquilo que as pessoas falam para você, depende da dignidade que Deus assegura em relação a você. Enquanto você tenta ficar lidando com a situação, de modo a manter a sua aparência, ou então manter o valor que você tem em relação aos outros, você está perdendo de vista o reino, você está perdendo de vista que é Deus quem dá valor para você. Muito do que acontece nos nossos relacionamentos tem a ver com o valor que eu e você temos. Se num relacionamento que eu tenho com você, você me desvaloriza, eu me ofendo. Se você pratica uma injustiça contra mim, eu me desvalorizo. Se você faz algo contra a minha pessoa, eu vou me sentir mal, e isso vai ser natural, e diante disso vai ser natural o quê? Eu tentar defender quem eu sou, a minha honra, o meu reino, só que é o reino de Deus que está em jogo aqui. Eu não sei se tem gente aqui que precisa perdoar alguém, de forma muito, muito, muito específica. Abusos às vezes vivenciados, não exige que você conviva com a pessoa. Ofensas não exige com que você conviva com a pessoa. Mas abusos, ofensas, agressões exigem de você uma coisa só, que você continue parecendo com Cristo. Sabe por quê? Porque nada disso que acontece define quem você é, porque a tua dignidade ela está assegurada em Deus. A gente trata disso em depressão, pessoas em depressão, um grau de ansiedade tremenda, problemas profundos, transtornos diversos, são abertos porque muitas das vezes a gente constrói nas nossas relações situações que a gente não consegue sair delas, e a única forma da gente sair das situações embaraçosas é conceder o perdão. Libera a pessoa, abre mão. Você tentar manter um status, ou manter aquilo que supostamente te dá valor, só vai fazer com que você se desgaste, se ofenda ainda mais, e você não exerça aquilo que Jesus pediu para que você fizesse. Mas pareça comigo, não é fácil perdoar, não é fácil perdoar, mas é necessário para que você tenha vida, para que você demonstre para o outro que não é o que o outro faz que define quem você é, mas sim que é aquilo que Deus já fez em Jesus que define quem você é. Baixa a sua cabeça. A disposição do nosso coração em perdoar, a disposição do nosso coração em perdoar, define de qual reino nós somos. A disposição que eu e você temos no nosso coração para a prática do perdão define de onde nós somos. Isso pode ser realizado por meio do Espírito Santo, você pode contar com ele.
Situações como essas que a gente muitas vezes vive, ou situações na nossa infância extremamente terríveis que muitas vezes alguns de nós vivemos, podem ser curadas, gente, podem ser sanadas, e o nome para isso, o remédio para isso é o perdão. Perdão, você não vai receber aquilo que foi tirado de você, talvez. Muitas vezes você não vai receber de volta. Mas o perdão vai garantir para você que você tem uma outra referência. E que a referência de valor, de identidade, de umbridade, de honra, de justiça, não está naquilo que a pessoa fez, mas está naquilo que Deus define em relação a você. Senhor, muitas vezes as circunstâncias que a gente vive são circunstâncias agressivas e agressoras de quem somos, são circunstâncias que vão além, inclusive, das dores da física. São muitas vezes circunstâncias que expõem a nossa fragilidade mais interna,